Shalom Adonai, paz do Senhor. Hoje vamos falar quando será o fim de todas as coisas deste mundo. Haverá um fim e nós vamos meditar nisso hoje. Quem vos fala, pastor Natanael. Deus abençoe você e a sua família. Quando será o fim? Quando virá o fim? O fim virá após o juízo final. O juízo final, ele será após o milênio na terra. Jesus vai estabelecer o juízo final e após o juízo final, então, virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes e entregará o reino a Deus, o Pai. Então virá o fim. Então, o fim deste mundo para a entrada do novo céu e uma nova terra. Então, após o juízo final, o milênio, Cristo destruirá todos os inimigos de Deus durante o milênio, e no juízo final será o julgamento e a destruição, e virá o fim de todo o mal da terra. Quando Jesus tiver destruído todo o mal, todos os governos do mal, toda a obra maligna de Satanás, quando ele tiver feito isso tudo após o juízo final, ele jogará todos esses inimigos de Deus no lago de fogo. O último inimigo será a morte, que vai ser lançado no lago de fogo. Então, quando Jesus fazer isto, então ele entrega o reino ao Deus Pai. E quando ele entrega o reino ao Deus Pai, então Deus fará novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Então esse mundo chegará ao fim após o juízo final, após Jesus entregar o reino ao Pai. Então é o fim desta era. Então o Pai vai estabelecer a nova era, o novo céu e a nova terra. Então nós observamos aqui nesse texto áureo, em Isaías 65:17, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais as se recordarão. Então o que Deus prepara para nós, o Pai, após o juízo final, não haverá lembrança das coisas passadas, por ser tão magnífico, tão belo, tão glorioso que Deus tem preparado para nós, no novo céu e na nova terra. E aqui nós observamos, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio, vigiai em oração. 1 Pedro 4:7. Então está próximo o fim de todas as coisas. Então aqui o apóstolo Paulo, na sua carta, deixa para nós um conselho. Sede sóbrio. Sóbrio, a sobriedade. Devemos ficar conscientes do que estamos fazendo. Vigiai em oração. Então a oração, precisamos de orar, colocando nossa vida na mão de Deus, porque está próximo o fim de todas as coisas. Então, através da oração, podemos ter um relacionamento correto com o Senhor. Então, orando, falando com Deus. Então, nosso relacionamento direto com o Senhor, aguardando a vinda do Senhor. Isto é feito através da oração. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Mas o céu e a terra que agora existem pela mesma palavra, reserva como um tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e das perdições dos homens ímpios. Então a terra que se vê, os céus que estão vendo, está reservado como um tesouro para o fogo. Vai ser queimado, não vai ficar aqui nem raiz e nem ramo, e Deus fará novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então os céus e a terra que se vê estão reservados para uma mudança total após o juízo final do grande trono branco. Então Deus fará uma mudança total de tudo. Tudo está reservado para a modificação. O Pai fará isso. No final do milênio, Cristo haverá mudança total na terra e céus. Mudança de uma condição para outra. Deus fará nova todas as coisas para o seu povo em Cristo Jesus. A igreja terá união total com Deus, a esposa do Cordeiro. Então Deus faz nova todas as coisas
novo céu, nova terra, tudo será novo. O Pai fará isso, mudança total após o juízo final. Isso tudo será feito para a esposa do Cordeiro, a igreja. Aguardamos, apressando-vos, para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Isto revela a condição da vida do novo céu e da nova terra. Então tudo está reservado que um dia o Senhor desfará todos os elementos da terra, fazendo novos céus e uma nova terra. Não ficará nenhum pecado no universo até o final do milênio. Cristo fará a aniquilação total do mal. Depois entregará o reino a Deus Pai Celestial, que fará tudo de novo. Então, o Senhor Jesus, esse milênio na terra vai ser para destruição total do pecado. Vai ser 1000 anos para destruir todo o pecado, todos os inimigos de Deus. E depois, no final, então, o juízo final, após o juízo final, então, Deus fará tudo novo para nós, onde não haverá mais o pecado nem o mal, vai ser abolido durante o milênio de Cristo na terra. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porém, cada um segundo será ressuscitado, será cada um ressuscitado na sua vez. Então Cristo foi o primeiro, Jesus foi a primícia dos que dormem. E depois nós na vinda do Senhor. Então na vinda do Senhor Jesus, ele fará o arrebatamento da igreja. Então nós estaremos com Cristo para sempre, no novo corpo glorioso. Assim como todos os seres humanos unidos em Adão experimentam a morte por causa do pecado, aqueles que estiverem unidos a Cristo recebem vida e ressurreição. Então todos que esperam em Jesus receberão a ressurreição para a vida eterna. E Jesus eliminará o senhorio de Satanás. Isto será possível pelo o que Cristo fez na cruz e pela ressurreição. Após o juízo final, Jesus entregará o reino ao Pai. Então, após o juízo final, ele entregará o reino ao Pai. E quando ele for entrar no juízo final, então ele eliminará totalmente o senhorio de Satanás, lançando ele no lago de fogo, e aí estabelecerá o juízo final. E após o juízo final, então, o reino será entregue ao Pai, que fará nova todas as coisas. O reino de 1000 anos de Jesus na terra é estabelecido pelo Pai Celestial. Então, isso aí é um projeto de Deus para aniquilar todo o mal, todo o pecado da terra. Então, para aniquilar todos os inimigos de Deus, e o último é a morte, será aniquilado no grande dia do juízo final. Então, a morte vai ficar por último, mas ela vai ser lançada no lago de fogo, antes do Senhor estabelecer o reino, o novo céu e a nova terra. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Então, todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a vida eterna, os que fizeram o mal sairá para a condenação e desgraça eterna. E é um chamado à preparação espiritual, à vigilância, lembrando que, apesar das dificuldades, a esperança em Cristo traz paz e segurança. Então, Cristo traz paz e segurança. Todos vão ressuscitar. Os que servem a Deus saem para a vida eterna, e os que não servem para a condenação eterna. Por isso, devemos saber que Cristo é a esperança para todos nós. E sairá da sua sepultura. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver a vida eterna em glórias com Deus. Mas aqueles que fizeram mal vão ressuscitar e ser condenados à morte eterna, que é o lago de fogo. Então, por isso, devemos colocar nossa vida nas mãos de Deus, porque o poder da ressurreição está nas mãos de Jesus e ele vai ressuscitar os salvos para a vida eterna, os perdidos para a condenação eterna. Quem rejeita a mim, disse Jesus, não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela há de julgar no último dia. Portanto, é vital que os cristãos estejam atentos aos sinais e se mantenha firme na fé, prontos para a volta do Senhor. Então, é importante, porque os que recebem a palavra serão salvos para a vida eterna, ela é viva e eficaz. E os que não recebem a palavra ressuscitarão para a condenação eterna. Então a palavra de Deus
ela é viva e eficaz e permanece para sempre no céu. A tua palavra, Senhor, para sempre está firme no céu. Salmo 119, 89. Então, a palavra de Deus, ela está firme no céu para defender todos os que servem ao Senhor nosso Deus. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada, 1 Pedro 1,25. Então, ela permanece para sempre no céu. A palavra de Deus, ela é eterna. Passa os céus e a terra, diz Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, ela é a palavra que vai nos defender na glória celestial. Mas ela também é a palavra que no juízo final, ela vai condenar aqueles que não receberam a palavra de Deus. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele elimine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído será a morte. Então, Cristo reinará o milênio até que todos os inimigos sejam destruídos. O último é a morte. O fim do mundo, conforme escrito na Bíblia, é um evento que traz tanto advertência quanto promessas de restauração. Então, fim do mundo, destruição total, mas de restauração, o novo céu e uma nova terra o Pai fará para aqueles que seguem ao Senhor nosso Deus. E aqui na conclusão, nós observamos aqui, o fim desse mundo vem, logo após que Jesus estabelecer o juízo do grande trono branco, e fará o julgamento no final, o final universal de toda a humanidade que não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador durante a sua vida terrena. E aí, por não receber o Senhor nem a sua palavra, haverá condenação ao lago de fogo. Essa é a segunda morte para aqueles que não aceitaram ao Senhor Jesus. Então ele estabelecerá o trono branco e ali vai ser julgado um a um, e todos os seus feitos, e aquele que não tiver os seus nomes no livro da vida vai ser lançado, então, no lago de fogo. E logo após o juízo final, Jesus entregará o reino ao Deus Pai, que conduzirá os salvos para o novo céu, nova terra, nova cidade, nova morada, e dará grande bem-vindo à esposa do Cordeiro para entrar no gozo eterno, e que assim seja para a glória de Deus. Então, após o juízo final, então Cristo entrega o reino ao Pai, que vai conduzir todas as coisas novas para a glória de Deus. Então, por isso, amigo e irmão, se você não aceitou Jesus ainda, aceita Jesus, peça para ele escrever o seu nome no livro da vida, porque todos que tiver o nome no livro da vida, então terá o direito de entrar nas bênçãos de Deus, será acolhido pelo Pai. O Pai dará um bem-vindo para todos aqueles que receberam Jesus, e entrará a eternidade para todo sempre, gozo celeste no céu. Isso é a maior esperança da igreja. Mas os que negarem ao Senhor Jesus, então o nome não está no livro da vida, serão condenados ao lago de fogo, viverão eternamente separados de Deus. Mas para os que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, Jesus Cristo, trazendo a salvação debaixo das suas asas. Deus abençoe a todos. Fique com esta palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Shalom e Adonai.